Olá a todos que possam estar me escutando. Nesse vídeo, em formato de podcast, estarei aí dando prosseguimento, um adendo, um complemento ao vídeo anterior sobre Nimrod. Mas antes, porém, eu gostaria de estar fazendo uma explicação, né? Como vocês puderam conferir no vídeo anterior, né, de protótipos do anticristo, sobre Nimrod, vídeo primeiro, o autor ali do canal Observatório 7, aliás, fica aqui essa referência, vão lá nesse canal, um canal ótimo, muito bem produzido os vídeos dele, sempre essa abordagem histórica, arqueológica que me fascina. Ele adota a posição da academia, a saber, a posição de que Nimrod pode ser o eco de algum rei divinizado de antigamente, mas que não foi uma pessoa real. Então essa escola, e eu acho que o autor não foi essa a intenção, quando ele adotou essa visão, mas essa história ela questiona um pouco a literalidade das escrituras, dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, né? Então, só para fins práticos aqui, eu sou um literalista, tá? Tanto da Bíblia quanto da história que ela registra. Então eu creio veementemente na figura histórica chamada Nimrod. Também creio na construção da Torre de Babel. As escrituras não têm por que mentir. E está registrado. A gente viu lá em Gênesis. Está registrado e foi uma história verídica e literal. Bom, Alexander Hislop, que escreveu As Duas Babilônias, ele era um pastor, né, presbiteriano que é apologeta cristão, e ele, embora o catolicismo também seja um ramo do cristianismo, ele atacava o catolicismo, não por fato de não ser a denominação dele, mas pelo fato de que havia muitas doutrinas que não eram as originais das escrituras. E pesquisando, ele era um ferrenho pesquisador do tema ocultismo, ele achando ali sobre as religiões de mistério, ele viu que tem muito paralelo que foi inserido ali no catolicismo, que vem das religiões de mistério, do mitraísmo, do culto ali de Apolo, né? O oráculo de Delfos ali, enfim. O que acontece? Ele foi pesquisando nessas religiões de mistério, em documentos de sociedades secretas, e encontrou que Nimrod e Semíramis foram pessoas que, no caso Semíramis, a mãe de Nimrod, teve relações com ele e gerou um filho chamado Tammuz, né? E isso tem sido questionado pela historiografia oficial, porque não acharam nenhuma tabuinha cuneiforme, nenhum registro, baixo relevo em alguma cidade da Mesopotâmia fazendo referência a Nimrod, né? E muito menos a Semíramis. Então ela entra mais no que eles chamaram de oralidade popular, de uma questão assim paralela, supersticiosa, folclórica, né? Mas, na verdade, se você fazer o dever de casa, você verá que muitas coisas na história foram omitidas. Por exemplo, a estadia dos hebreus no Egito, durante mais de 400 anos, e a sua escravização por parte dos egípcios, né? Não foi encontrada nada, nenhuma referência, nenhum palácio, nenhuma pirâmide, nenhuma tumba de nenhum faraó. Não foi encontrado o registro da presença hebreia lá, como escravo. Embora tenha muitos registros de escravos, não tem nada falando do povo hebreu todo escravizado ali, e nem sobre um êxodo, nem sobre Moisés. Então, assim, se for se pautar nisso, você vai ter que questionar todas as escrituras sagradas, você vai ter que abrir mão de tudo isso, porque você está confiando em homens falíveis, que são pesquisadores que não sabem tudo ainda, vira e mexe está vindo novas descobertas. E aí você vai questionar a literalidade da escritura. Eu recomendo que você não faça isso. Porque muita coisa está para ser descoberta e muita coisa foi oculta propositadamente por sociedades secretas, pelo movimento satânico, tá? Isso é fato, se você pesquisar na história, né, as primeiras expedições arqueológicas no Egito, a coisa era feita de maneira muito não profissional. Havia muitos saqueadores de tumbas que levaram várias riquezas. Eles às vezes levavam trechos por motivos esotéricos, mágicos. Eles usavam como amuleto pedaços da argamassa que revestia por dentro, que as pirâmides e tumbas eram feitas de pedra.
né? Havia tumbas com umas mastabas que eram feitas de barros, né? De tijolo seco ao sol, mas ela era revestida por dentro com uma camada de calcário, né? Enfim, e ali tinha inscrições, hieroglifos, tinha imagem de deuses, e essas até mesmo isso não escapou aos ataques que eram feitas ali pelos desbravadores de tumbas. E eles saqueavam até mesmo então a parede, aí pedaços da parede, e vendiam isso no mercado negro. Existe um mercado negro, não é de hoje, né? Hoje existem expedições arqueológicas financiadas por universidades, algumas financiadas por países, né? Mas você tem que saber de uma coisa, muitas são feitas às escondidas por grupos particulares, que simplesmente extraem aquilo que eles encontraram ali. Alguém infiltrado em alguma expedição fala para eles, eles vão lá, fazem essa captura no momento que está mais tranquilo, provavelmente na calada da noite, e somem com o artefato. Isso acontece muito lá no Egito, isso acontece muito na Palestina, acontecia muito no Iraque de Saddam Hussein. Então, muito da história que evidenciaria o que as escrituras dizem está na mão de colecionadores particulares, pessoas até mesmo da Irmandade Satânica, que escondem essas evidências, porque não é interesse, desde o Iluminismo, evidenciar as escrituras, muito pelo contrário. Tem que se questionar o altar, a igreja, o movimento cristão. É isso que os revolucionários maçons sempre apregoaram, a queda da igreja, né? Lembremos o que Albert Pike falou sobre destruir o cristianismo, o islamismo e o ateísmo numa só tacada, fazendo um se virar contra o outro. Então vamos tirar da mesa aí as evidências. Pode estar muito bem guardado aí no Smithsonian da vida. Para quem não sabe, existe um instituto arqueológico aí, paleontológico, chamado Smithsonian, né, nos Estados Unidos. E ele tem muita coisa na sua coleção que foi ocultada do público. Eles têm ossadas de gigantes, estamos falando de ossadas de homens de mais de 3 metros, 4 metros, que um dia já estiveram em exposição, né, em décadas passadas, mas agora eles esconderam do público. Por quê? Por que esconder as evidências? Fora outros achados, eles têm um estoque muito grande. Aí tem aquelas desculpas que está catalogando e fica décadas o negócio ali. Vamos arquivar esse guardar do público? Vamos guardar essa evidência? Lembremos das fraudes que esse sistema sempre fez contra Deus e sua palavra na questão do evolucionismo, né? O homem de Pickdall. Quem não se lembra dessa fraude aí, histórica? Entre outras fraudes, outros falsos fósseis apresentados aí, e quando foram descobrir, na verdade era esqueleto de outro animal. Foram modificados e adaptados para falar que era um elo perdido. Então, assim, lembremos que esse sistema sempre se valeu de estratégia para arar o pouco e minando a verdade das escrituras e afastando, por exemplo, o criacionismo do sistema de ensino público. Lá nos Estados Unidos, no final da década de 20, teve um famoso julgamento, porque o criacionismo na época era o que era ensinado nas escolas e os evolucionistas queriam ter acesso ao ensino nas escolas. E a primeira vitória foi que o evolucionismo fosse também ensinado nas escolas. Só para algumas décadas depois eles eliminaram o criacionismo das escolas. Ou seja, o sistema ele vai aos poucos se infiltrando, aí ele causa uma infiltração, compromete a estrutura e aí ele entra de vez. E é o mesmo que tem feito na história. Existe inclusive uma das cartas do jogo chamado Nova Ordem Mundial, do Steven Jackson, que ele lançou esse jogo aí na década de 90, chamado Reescrevendo a História. Uma maneira de reescrever a história é ocultar os fatos principais e relevantes dela, a ponto de você questionar uma narrativa. Por exemplo, vamos questionar Gênesis. Vamos falar, como muitas pessoas estão ensinando aí, o chamado evoteísmo. Vamos falar que o homem veio de uma evolução até chegar em Adão e Eva, ou até chegar no homem moderno. Vamos negar o que as escrituras dizem de um Deus criando pessoalmente e se envolvendo na sua criação. Não, vamos falar que foi seleção natural mais bilhões de anos. Embora eu acredite nos bilhões de anos, não acredito no evolucionismo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Estamos nos distanciando do assunto, mas a ênfase aqui eles escondem muitas das vezes as evidências. E não vai estar sempre em museus
ou em depósitos de museus como o do Smithsonian. Pode estar em coleções particulares de pessoas que querem garantir que isso nunca vai chegar ao público. Então entenda que essa apresentação, eu sou da opinião de que Alexander Hislop estava falando a verdade, ele só não podia provar, porque as evidências são ocultadas. Não é de hoje que a Palestina, o Egito, tem ação da arqueologia, isso data de centenas de anos atrás, de séculos atrás. Na época de Napoleão Bonaparte, por exemplo, já se fazia escavações no Egito. Então, assim, muita coisa, desde aquela época, muita múmia sumia, ia acabar na coleção particular de algum duque, de algum barão, de alguma pessoa rica da Europa ou de outro lugar. E isso também pode ter sido feito no sentido de garantir, né, com essa falha, né, entre aspas, da segurança, que poderia sumir essas evidências, né? Então, eu defendo aqui que Alexander Hislop estava certo, tá? Realmente Semíramis existiu, não foi só contemporânea de Nimrod, como era sua mãe, e sua amante acabou se envolvendo com ele e tendo um filho chamado Tammuz. Porque a Bíblia é bem clara, em próprio Apocalipse faz essa ligação, o fim faz um link com o início. Porque lá fala que sobre a mulher sentada sobre a besta, né? E diz ali que é a Babilônia, mãe das meretrizes da terra. É a abominação, né? Pois é, porque na Babilônia foi onde começou o ocultismo, foi onde começou as religiões mundiais, sabe? Aquela tentativa humana de se aproximar do divino e cada vez mais se afastando dele, chamado religiões. Pois bem, foi lá que começou o ocultismo, a magia, a divinização do homem, né? Lembre-se que não é de hoje que vem o ensinamento satânico de que o homem é Deus, o homem vai se tornar Deus. Isso é uma coisa que daquela época já era ensinado, né? Houve a divinização de Semíramis como uma deusa, de seu filho Nimrod como um deus, e do fruto da relação dos dois, da relação incestuosa, Tammuz, outro deus. Você vai encontrar, inclusive, em Ezequiel falando das mulheres que choravam por Tammuz. Esse Deus aí, o fruto da relação dos dois. Bom, mas vamos continuar. E sabemos que perfeitamente que ao longo da história, grupos anticristãos tentaram de todas as formas ocultar o passado da história bíblica, né? Sabemos que, por exemplo, durante as primeiras expedições ali, ainda na época de Napoleão, oficiais promovidas por um governo ou por um líder, no caso pelo próprio Napoleão Bonaparte, um deles, inclusive, ele chamado Champollion, e é quando data a primeira expedição assim oficial, científica. Naquela época, muitas múmias eram exumadas dos seus sarcófagos e eram usadas na medicina popular supersticiosa. Era ser acreditado que pedaços da múmia tinham um poder supersticioso de cura, e eles moíam aquilo, faziam pó e davam para os doentes. Isso que nojo, né? Mas isso aconteceu historicamente falando. E naquele tempo havia saques feitos a templos antigos do Antigo Egito que ainda estavam de pé. Às vezes eles derrubavam para usar as pedras para construção. Então muito do registro histórico se perdeu, quando não roubado por grupos de exploradores, saqueadores de tumba. Então muito do passado bíblico, que poderia evidenciar a estadia dos hebreus como escravos no Egito, o êxodo que teve, né, para a Terra Santa, tudo isso pode ou não ter sido registrado por faraós que não queriam registrar sua derrota, ou também porque, de alguma forma, sociedades secretas e os próprios satanistas poderiam querer esconder isso, já que há um grande esforço para se esconder a Bíblia e Deus das ciências. Você pode ver isso por meio do evolucionismo, como também aquela fraude que eles fizeram, que era o homem de Pickdown. Você pode ver isso também quando teve aquele julgamento lá nos Estados Unidos, no finzinho da década de 20, que era para conseguir que o evolucionismo fosse ensinado nas escolas, né? E com isso eles conseguiram fazer mais para frente que o criacionismo fosse proibido de ser ensinado nas escolas públicas dos Estados Unidos. Então a gente vê que há um grande esforço para esconder as escrituras. Eu não acredito que o Alexander Hislop estava errado. Eu tenho certeza que realmente Semíramis teve envolvimento, foi uma pessoa real e teve envolvimento com seu filho ali, o Nimrod.
Mas eles tentam atualmente falar que ela nem sequer existiu, faz parte de uma oralidade, uma tradição ocultista, ou que até mesmo Nimrod não existiu, é só um eco de algum monarca antigo. Principalmente da figura de Nimrod. Se a gente for negar, vamos ter que negar as escrituras que registram ele. Mas sem mais delongas, vamos então dar uma continuada. Isso aqui não vai acrescentar muita coisa além do que o vídeo anterior, mas vamos lá. Segundo o Dicionário Bíblico Universal de Buckland, da editora Vida, Nimrod era filho de Cush. Pensa-se que este Cush devia pronunciar-se Cashi e representa não o Cush da Etiópia, mas a dinastia Cashita da Babilônia. Ele é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor, Gênesis 10, 9. O título de caçador pode ser compreendido literalmente a respeito daquele que vai à caça dos animais ferozes. Há muitos baixos relevos, na Mesopotâmia, principalmente ali na Síria, que mostram cenas de reis lutando com leões, ou ladeados de leões, ou agarrando leões com um dos braços, Ou talvez signifique o chefe das incursões contra as nações circunvizinhas, como conquistador. Provavelmente, diante do Senhor aqui, tenha, na sua origem, uma referência teológica para dar a entender que a suprema deidade, tomava interesse nas suas proezas, Aqui Deus, sabe que Satanás está tramando e ensaiando como dominar a Terra por meio de um único líder mundial. Isso chamou a atenção de Deus, Que está acontecendo algo novo na história da humanidade. Nimrod estabeleceu um império em Sinar, na Babilônia, sendo as suas principais cidades Babel, Erech, Akkad e Calné, se estendendo depois este império na direção do norte, ao longo do curso do rio Tigre, sobre a Síria, onde ele fundou o segundo grupo de capitais, Nínive, Reobote, Calá e Recém. O nome de Nimrod ocorre somente uma vez mais no Antigo Testamento, depois dessa parte em Gênesis. Em Miqueias 5:6, a terra da Síria e a terra de Nimrod, ou seja, a Síria também é a terra de Nimrod, E é uma terra ali que tem cidades muito fortificadas, uma civilização muito poderosa militarmente, Principalmente ali na cidade de Nínive, os arqueólogos ficaram impressionados, Estão colocados em paralelo. Então, a tradição de Nimrod ainda é forte entre os árabes modernos, inclusive, que lhe atribuem todas as grandes obras públicas da antiguidade. Há alguma razão para julgar que a palavra é uma forma corrompida de Merodach, Mas muitos pensam que a descrição se adapta, ao herói Gilgamesh, ou Gilgamesh, que era em parte humano e em parte divino. Inclusive, a respeito disso, Nergal, deus da guerra, da doença e da morte na mitologia da Síria e da Babilônia, e que era adorado como homem, Era adorado, aliás, pelos homens de Cuta, que passaram a habitar Samaria, Quando houve a conquista ali da Samaria, acho que se não me falha a memória, pelo rei Tiglat-Pileser, ele trouxe esse pessoal que habitava a cidade de Cuta para se mesclar com os habitantes ali da Samaria, E eles adoravam Nergal, na forma de um homem-leão. Isso vai estar em 2 Reis 17, 30. Cuta, ou Tigaba, era especialmente dedicada a Nergal, E é na tradição arábica a cidade por excelência de Nimrod, A cidade de Cuta, o Tigaba, é por excelência na tradição árabe, arábica, por uma cidade por excelência de Nimrod. E era, inclusive, e por essa circunstância tem sido conjecturado que Nergal pode representar o divinizado Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então aqui essa expressão seria como um tom de deboche, Deus está debochando dele que se acha um poderoso a ponto de ser divinizado. Babel em assírio é Babilu, porta de Deus ou dos deuses. O verbo hebraico Balal significa confundir, é o que está lá em Gênesis 10, 10. Depois do dilúvio, os sobreviventes, ficaram juntos ali até alcançarem a planície de Sinear. Na Babilônia, era costume marcar os escravos com o nome do possuidor. É o que a gente veremos aí
Logo adiante veremos, né, aqui na história, no que nos aguarda a partir desses dias em diante, como cumprimento do que está em Apocalipse 13 aí, que também aquela figura que o Apocalipse chama de besta, né, e que Paulo nomeia como o homem da iniquidade, né, e que é afirmado muito sobre ele, né, como anticristo também, se não me falha a memória, acho que é na Epístola de João. Pois bem, essa figura também, ela tinha essa questão em Babel, né, segundo a tradição judaica, eles tinham esse hábito aí na Babilônia, de marcar os escravos com o nome do possuidor. Inclusive, se você for ver lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, que na minha versão, que é a versão Palavra Viva, da editora Damprevan, diz assim: e ninguém podia comprar ou vender qualquer coisa sem que tivesse a marca, ou seja, o nome da besta ou o número que representa o nome dela, né, que a gente sabe que é o 666. Aqui, a marca da besta, o 666, né, é o nome de seu número, né? Estamos falando aqui de escravização da humanidade, né? E esse cálculo é feito tanto pela gematria, ou gematria, né, mas o jeito certo de falar é gematria judaica, que usa as letras com valor numérico, né? As 22 letras do alfabeto hebraico. E também tem a escala pitagórica, né? Que também dá para você fazer ali a questão pela essa escala das letras e a associação numérica que ela tem. Então, mais uma vez, na Babilônia, onde se fala na Bíblia, do primeiro protótipo do anticristo, as pessoas que eram escravizadas, elas tinham marcado na sua pele o nome do seu possuidor, como aqui em Apocalipse 13:17 fala que o nome da besta e o número que representa o nome estará na pessoa, né? Mais uma vez confirmando que tudo começou ali e o diabo já estava ensaiando. E um detalhe interessante é que, segundo a tradição judaica, durante a construção da Torre de Babel, centenas de pessoas caíam do alto da torre o tempo todo, porque era uma obra feita de uma maneira assim que exigia muito rapidez para se alcançar esse objetivo, e as pessoas caíam, não tinha segurança. Mas a obra nunca parava, pois a vida, né, do indivíduo não tinha nenhum valor, sendo mais importante o tijolo e a argamassa, porque eles tinham um objetivo de fazer um nome para si e de estarem em evidência, né? Achei interessante compartilhar isso com vocês, né? Então, lembrando, né? Anticristo, 1 João 2:18 a 22. Também temos ali no capítulo 4, verso 3. E 2 João 7. Também vamos ter muito sobre o anticristo em Ezequiel 38 e 39. É bom vocês lerem para entender o contexto. Daniel 7, 9, 11 e 12. Mateus 24, 5 a 24. É bom vocês lerem também para entender. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12. 2 Coríntios 6, 15, né? Maligno, na literatura judaica, se aplica a anticristo, tá? Só para vocês entenderem por que ele fala ali sobre um homem maligno. Leia também 2 Pedro 2, 3. Sabemos também que o anticristo que virá é o mesmo Mashiach que os judeus estão esperando, né? Segundo um certo rabino, judeu, lá de Israel, um estado de caos e de decadência, né, e imoralidade é necessário para que se manifeste o Messias deles, né? Então eles estão garantindo, o movimento sionista, o Rabat Lubavitch, que o mundo esteja nessa penumbra, nesse mundo de tortuosidade e moralidade, porque, né, não vamos esquecer, os Rothschild, os Rockefeller, são todos sionistas, cabalistas, e eles estão garantindo, por meio de patrocínio, por meio da riqueza, né, siga o dinheiro, né, é um ditado americano, siga o dinheiro, sempre leva neles, eles fazem parte das 13 famílias, e eles estão sempre garantindo que o mundo esteja essa podridão para que o anticristo, o Messias deles, se manifeste, o homem da impiedade, olha como a Bíblia diz, o homem da iniquidade, do pecado oficializado, é aquele que vai se manifestar. Então, eu espero que esse adendo tenha ajudado vocês a entender qual foi o primeiro anticristo e esse detalhe da marca que ali na cidade dele os escravos recebiam com o nome dele, ajude você a entender que a escravização da humanidade
e a marca estão relacionadas e que isso começou lá e continua como um plano que vai se concretizar agora, nessa época que está para vir depois do grande reset. Vamos, irmãos. Mais pra frente estarei fazendo outros vídeos sobre outros personagens da Bíblia e da história, tá? E até mesmo da besta como Estado, representando aí impérios que teve, como na visão de Daniel, e representando impérios que teve na Terra, mesmo fora dessa visão de Daniel, que era um ensaio, onde o Estado tinha um grande poder e era Deus. Lembrando que Lenin falou, né? O Estado ser Deus, era a grande intenção dos globalistas desde a antiguidade até os dias atuais. Fiquem com Deus e até a próxima.